Salve, salve, meus queridos! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje falando sobre o composto da comunicação, onde nós vamos conhecer alguns tipos de comunicação que compõem a comunicação empresarial em si, tá? É importante, muito importante que vocês estejam atentos a essa aula, porque o conhecimento deste composto nos dá base para discutirmos, para debatermos com relação a vários outros assuntos, e vocês precisarão também obter conhecimentos com relação a isso lá para o final, quando nós vamos fazer um trabalho voltado a desenvolver um plano de comunicação, tá? Então, por isso, por favor, fiquem atentos à aula, desliguem vossas notificações do WhatsApp, para que não possam ser interrompidos e para que vocês de fato estejam prestando atenção na aula e não em ruídos à partes que possam interferir no processo de compreensão da mensagem aqui passada, tá? Então vamos lá conhecer qual é o composto da comunicação. Nós vamos falar então sobre 3 tipos de comunicação. A primeira delas é a comunicação administrativa. Quem faz a anotação, anota que quando eu falo em comunicação administrativa, eu estou falando em comunicação interna, dentro da organização. A comunicação administrativa, ela está relacionada ao contexto interno de uma empresa. Então, ela abrange todos os conteúdos relativos ao cotidiano da administração, atendendo às áreas centrais de planejamento e as estruturas técnico-normativas. Aí eu deixo aqui uma frase do livro A Arte da Guerra, que é muito utilizado em vários contextos administrativos, que diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Por que eu trago essa frase no que nós estamos falando sobre comunicação administrativa? Porque, como eu disse anteriormente, nós estamos falando da comunicação interna. Então, para que todo o processo de comunicação de uma empresa flua de forma inteligente, o primeiro passo é que a comunicação interna desta organização funcione, que essa empresa, que os colaboradores, que os gestores se conheçam entre si e consigam se comunicar entre si, para que eles consigam fazer uma comunicação efetiva também no âmbito externo dessa empresa, tá? Então, a comunicação administrativa, ela orienta, atualiza, ordena e reordena o fluxo de atividades funcionais por meio de normas, portarias, memorandos, instruções, cartas técnicas, índices e etc. Então, quando nós falamos sobre a comunicação administrativa, nós estamos falando na maneira como esta organização se comunica internamente, como os setores se comunicam. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é que, independente do porte de uma empresa, é importante que exista uma linguagem formal, que exista uma linguagem padronizada. Alguns funcionários pecam e acabam pagando um preço alto muitas vezes por falta de uma comunicação formal, de uma comunicação objetiva, de uma comunicação clara. Eu sou amiga de fulano no setor X, eu preciso que seja feito isso, isso, isso e isso. Eu vou lá e apenas falo boca a boca, o que é um tipo de comunicação também, com fulano que eu preciso que aquilo seja feito. Mas eu não registro essa informação. Eu não mando um e-mail para fulano, por exemplo, falando que precisa disso, disso e disso. Mais tarde, dá algum problema, aquela situação não foi feita, aquela situação não foi resolvida, e o teu chefe vem até você cobrar aquilo que não foi executado. Mas eu pedi para fulano, eu passei para fulano fazer. E daí é onde acaba tendo problemas. Você não registrou, você não formalizou isso. Então vai ficar a tua palavra contra a palavra do outro. Não importa, gente, o nível
de proximidade, o nível de leveza, o nível de que você tenha com teus colegas de trabalho. Num ambiente organizacional, é importante a formalização, uma comunicação formal. E quando eu digo formal, é onde vocês precisam cuidar com a linguagem utilizada. Não é, mano, faz isso aí para mim porque você é próximo a fulano. Boa tarde, gostaria de solicitar que fosse feito isso, isso e isso. Não importa o grau de proximidade que você tenha com o teu coleguinha de trabalho. No ambiente profissional, vocês precisam ser profissionais. Porque ali um gestor teu pode olhar esse e-mail. A maioria dos e-mails institucionais são controlados por alguém. E como eu sempre digo, repito, falo e falo milhares de vezes para vocês, cuidem, gente. Eu vou falar mais à frente sobre marketing pessoal. Mas no ambiente profissional, sejam profissionais. Independente do cargo que você exerça dentro de uma empresa. Professora, mas hoje eu sou vendedor de uma empresa. Você está estudando para se tornar um gestor. Então se comporte como tal. Utilize uma linguagem administrativa, uma linguagem formal. Seja o profissional que você quer se tornar. E isso, o processo de comunicação é extremamente importante, a maneira como você se comunica, tá? Então, a linguagem, a comunicação administrativa, ela se refere ao contexto administrativo de uma organização, a forma como a comunicação flui no ambiente administrativo, no ambiente interno. E isso, como dito ali no slide, pode ocorrer por meios formais, como normas, portarias, memorandos, instruções. Todos vocês, talvez, que já trabalham, quando a gente entra numa empresa, geralmente no momento que você assina a tua admissão, tu recebe junto uma cartinha dizendo como as coisas funcionam ali. O que você precisa fazer, se tem que usar uniforme, se tem refeitório, quais são os cuidados do refeitório e tudo mais. Aquela cartinha que você recebe não passa de um processo formal de comunicação administrativa. Você está recebendo as normas, estão te comunicando quais são as normas que regem aquela organização. E por que que aquilo é importante? Porque você está adentrando na empresa, você não conhece. Então é a maneira da empresa te comunicar como as coisas funcionam, tá? Então, só reforçando, comunicação administrativa, ela é interna e vai então basear, vai então nortear, orientar o fluxo de atividades funcionais, atividades internas de uma organização, tá bom? É inegável que também a comunicação implica na tomada de decisão sobre o que dizer, a quem dizer, quando dizer, com que frequência, de que forma, por qual meio, de qual instrumento de comunicação, entre outros. Quais são os possíveis problemas na comunicação administrativa, que é a que nós estamos falando aqui? Indefinição clara das responsabilidades. Isso vocês devem de alguma forma ter conversado ou ter ouvido falar na aula de recursos humanos, quando nós falamos sobre a importância de uma empresa deixar claro quem manda e quem obedece, de quem são as responsabilidades. Isso contribui muito com o clima organizacional de uma organização. Então, quais são os possíveis problemas no processo de comunicação administrativa ou comunicação interna? A indefinição clara das responsabilidades. Quando você não tem muito claro quem manda e quem obedece, você pode ter um processo de comunicação falho, porque a comunicação pode vir muitas vezes da pessoa que não é responsável por aquilo e isso acabar gerando muitos problemas, tá? Falta de comunicação, de conhecimento pleno do negócio. Todo o processo de comunicação flui com mais leveza quando você sabe do que você está falando, tá? Então, por que que muitas vezes pessoas têm mais facilidade em apresentar seminários? Porque quando nós temos domínio sobre o que nós estamos falando,
nós temos uma facilidade maior de nos expressarmos, tá? Excesso de informação. O excesso de informação é outro problema que pode existir no contexto administrativo. Já pensou um colaborador que recebe mensagem, que recebe informação vinda de todos os lugares? Isso pode acabar confundindo essa pessoa e ela acabar não executando o trabalho como deve ser executado por um excesso de informações recebidas que pode dificultar o seu processo de comunicação, visto que, como a gente disse lá atrás, já nas aulas anteriores, o processo de comunicação é composto de alguém que emite a mensagem e alguém que recebe. Então vai ser sempre composto pelo menos por duas partes, o emissor e o receptor, tá? Então não existe um processo de comunicação individual. Ninguém se comunica sozinho. Para você se comunicar, precisa existir as duas partes. Defasagem técnica da comunicação, ruído nos ambientes organizacionais, que é o que nós falamos anteriormente, ambientes com barulho, no caso de pessoas com dificuldade visual, ambientes com pouca iluminação e assim sucessivamente. Má administração do tempo, inadequação dos canais utilizados e inadequação da linguagem. Tudo isso aqui também que nós podemos considerar ruídos. Lembra de que eu falei para vocês sobre os ruídos de ambiente e sobre os ruídos com relação à linguagem e tudo mais. Inadequação dos canais. Não adianta eu querer transmitir uma mensagem para minha base operacional e utilizar canais nos quais eles não têm acesso. Então, não é porque eu mandei no e-mail dos meus colegas que eu posso ter a garantia de que essa mensagem foi transmitida para todos os níveis da organização. Porque muitas vezes o canal que a minha base operacional tem, por exemplo, são só aqueles memorandos espalhados pela empresa, os avisozinhos espalhados pela empresa que muitas vezes são posicionados perto do relógio ponto, que é onde todo mundo passa, todo mundo vê. E ainda assim eu preciso cuidar, porque eu preciso lembrar que pode ter o caso de alguma pessoa na minha empresa que trabalha na base operacional que é analfabeto, não sabe ler. Então eu tenho que ter a consciência de que eu preciso adequar os canais que eu utilizo para todos os tipos de pessoas que trabalham comigo. Então, ter essa consciência é extremamente importante para que você não venha ter problemas com relação à tua linguagem administrativa. Então, apenas para nós fecharmos lá, linguagem administrativa ou comunicação administrativa, desculpa, eu estou me referindo à comunicação interna de uma organização, a forma como os setores se comunicam entre si, ok? Aqui nós estamos falando agora sobre o segundo tipo, comunicação institucional. Esta, quem está anotando, anota aí, ela vai abranger os dois ambientes, tanto o interno quanto o externo. Quando nós falamos em comunicação institucional, nós estamos falando sobre a imagem desta organização, a forma como essa empresa é vista, a comunicação que ela utiliza para ter uma imagem institucional sólida. E por que que aqui ela é interna e externa? Toda e qualquer empresa, independente do porte, ela precisa manter uma comunicação institucional clara e objetiva e principalmente condizente com seus princípios, de forma que tanto o público externo, seus clientes, fornecedores e parceiros, enxerguem aquela empresa como uma empresa boa, uma empresa idônea. E por que interna? Porque o mesmo funciona com os seus colaboradores. Não adianta você ter uma linguagem muito bonita se no dia a dia a execução das tarefas, a maneira como as coisas acontecem internamente na tua empresa não são condizentes com o que você fala. Então, a comunicação institucional, ela está relacionada à maneira como essa empresa é vista, tanto interna quanto externamente, tá? Então, as organizações têm existência real e nesta perspectiva se comunicam com os indivíduos, com outras organizações, com o poder público e demais públicos.
O ato de comunicar, portanto, não é uma escolha, trata-se antes de uma realidade, que pode ser boa ou ruim, dependendo da forma como se estrutura e da percepção que provoca nos públicos. Então, uma empresa pode ser extremamente bem vista, tanto por colaboradores quanto pelo público externo, quanto ela pode ser extremamente má vista dentre a sociedade na qual ela está inserida, como também pelos seus colaboradores, tá? E como eu sempre falo, não existe marketing melhor ou pior do que os teus colaboradores. Imaginem vocês, colaboradores falando mal da organização. Quando saem da empresa, fica falando mal da empresa, falando mal do chefe. As pessoas que estão de fora já vão enxergar aquela empresa como sendo algo ruim. Se os próprios colaboradores estão falando que lá dentro as coisas são antiéticas, que o chefe é antiético, que o chefe é grosso e assim sucessivamente, significa que ela não é uma instituição tão boa assim. Um exemplo muito claro de comunicação institucional, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem na mente de vocês, aqui em Altamira, por exemplo, antes as empresas não precisavam ter uma preocupação tão grande com a sua imagem institucional. Hoje em dia, isso já é um fator fundamental. A empresa precisa ser bem vista, tanto por colaboradores quanto pelo público, pela sociedade, pelos seus clientes e pelo meio no qual ela está inserida. Vamos pegar como exemplo, eu uso muito a Norte Energia, não por uma situação específica, mas por ser o maior exemplo institucional que nós temos aqui na nossa região e no qual nós já tivemos contato. Quando vocês passam pelas ruas de Altamira, que vocês observam vários outdoors da Norte Energia falando que nós somos daqui, nós nos preocupamos com a população de Altamira e região. Quando eles pegam pessoas comuns do dia a dia de Altamira, tiram fotos bonitinhas, bem trabalhadas e colocam em outdoors espalhados por toda a cidade, deixando o 0800 disponível para que você faça contato e assim sucessivamente. O que a Norte Energia está fazendo é uma comunicação institucional, ou seja, eles estão fixando a marca, eles estão colocando a marca Norte Energia na cabeça da sociedade no qual ela está inserida, com a imagem de que eles são uma instituição boa, que eles trouxeram benefícios para Altamira. E por que as empresas hoje precisam se preocupar com isso? Porque a sociedade tem um enorme poder de formação de opinião. E por mais dinheiro que tenha uma organização, se ela tiver uma sociedade que não concorda com os princípios, com os valores que essa empresa emprega, com certeza essa empresa vai ter problemas. Porque hoje em dia é muito comum, por exemplo, o teu filho já nasce dizendo que a mamãe não pode derrubar árvores e assim sucessivamente. Quando a ONU faz uma propaganda na TV dizendo que eles reflorestam determinadas áreas desmatadas e tudo mais, eles estão formando na cabeça das pessoas uma imagem institucional de que eles são uma organização boa, que se preocupa com a sociedade e assim sucessivamente. Quando as empresas no final do ano doam cesta, fazem propagandas com seus gestores, indo até instituições de caridade, abraçando os velhinhos, abraçando as crianças e assim sucessivamente, na grande maioria das vezes nem é porque eles são bonzinhos. O que eles estão fazendo é uma comunicação institucional, passando uma imagem para a sociedade de que a empresa é uma empresa que se preocupa com o meio na qual ela está inserida. E nos dias atuais, principalmente com o advento da tecnologia, esta preocupação se tornou algo relevante para as empresas e também para os profissionais que nela atuam. Porque a forma como essa empresa é vista por colaboradores e pela sociedade é extremamente importante. Porque se ela não é uma empresa bem vista neste meio, ela pode ter sérios problemas, tá? Então, visando bons resultados para a imagem da organização, a comunicação não pode ser um conjunto fragmentário de atividades, mas precisa ser um processo integrado, cujos participantes, ou seja, profissionais especializados,
trabalhem em comunhão, tá? E daí onde entra o não adianta você falar se no dia a dia você não pratica. Não adianta a empresa ter uma missão linda dizendo que ele se preocupa com a sociedade, com seus colaboradores e com o meio na qual ela está inserida, se no dia a dia a forma como essa empresa atua é completamente diferente do que ela prega, tá? Então, o que a comunicação institucional tem a nos dizer? A comunicação institucional está pautada na criação de uma imagem positiva para a organização. E por isso o processo de comunicação, a forma como essa empresa se comunica com a sociedade, se comunica com os seus colaboradores, se comunica com o meio no qual ela está inserida, é extremamente importante, porque isso faz parte de um processo de construção de uma imagem que essa empresa precisa para poder formar opiniões e para poder conseguir se sobressair no mercado no qual ela atua, ok? A comunicação institucional, além disso, é necessário que todos os públicos participem do processo comunicacional. O público interno deve estar informado sobre o que se divulga externamente e o público externo deve saber dos procedimentos internos. É importante que ao você lançar uma campanha, ao você lançar uma propaganda, ou ao você colocar um outdoor na rua, os teus colaboradores tenham consciência do que aquilo significa para a organização, para que eles não fiquem perdidos. Então é importante que, ao transmitir uma mensagem para o teu público externo, o primeiro a saber tem que ser o teu público interno. Já pensou, vamos imaginar o seguinte, uma empresa divulga uma promoção lá no Instagram. Ela divulga a promoção no Instagram, a gerente foi lá e divulgou que a partir de hoje os itens da linha masculina estarão em promoção. Mas essa gerente esqueceu de avisar os vendedores que ela está colocando a linha masculina em promoção. Aí determinado cliente liga na empresa perguntando sobre essa promoção ou querendo saber se tem sua numeração e assim sucessivamente. A vendedora, coitada, atende e diz que não, eu não estou sabendo de promoção nenhuma. Tá aí aquela coisa da imagem. Vai por terra toda a imagem institucional de uma organização. O cliente que está do outro lado da linha vai imaginar o seguinte: não existe um processo de comunicação dessa empresa. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Tem na rede social uma informação e o próprio colaborador da empresa não sabe como funciona. Ou seja, para o cliente, para o público externo, aquela empresa é desorganizada. Então isso aí é a questão da comunicação institucional, a forma como essa empresa é vista. E por isso é importante que todos os públicos participem desse processo de comunicação, tanto o público interno quanto o público externo, tá? A sociedade em geral deve ser informada sobre ações internas, externas e de marketing, bem como sobre o impacto da organização sobre suas vidas, ok? A comunicação institucional tem como ponto de partida necessário o reconhecimento dos públicos. A definição clássica se divide naquilo que eu estou falando aqui desde o princípio para vocês. Público interno, quem é o público interno? Os meus empregados, os colaboradores, familiares, entre outros da mesma natureza. Quem é o público externo? São os meus clientes, os meus fornecedores, o poder público, a concorrência, a comunidade afetada pela organização, dentre outros. O que na administração nós chamamos todo esse conglomerado de público externo elencado aqui. Na administração nós chamamos de stakeholders, que é toda a rede que contribui de alguma forma para a existência da tua organização. Então, se em algum momento eu trazer para vocês esse termo stakeholders, eu estou falando basicamente do seu público externo, tá? E existe ainda um público que nós chamamos de misto, que são os investidores, os prestadores de serviço, seus parceiros comerciais, entre outros. Ou seja, quando eu falo em comunicação institucional,
eu preciso lembrar que eu estou envolvendo todos estes públicos no meu processo de comunicação, ok? Aí aqui a definição do que eu falei para vocês anteriormente, o que significa stakeholders, são todas as pessoas ou organizações envolvidas em um dado processo duradouro ou temporário. Cabe aos gestores de comunicação assegurar que as expectativas e necessidades da sua rede de stakeholders sejam identificadas e consideradas pela organização. De modo geral, eu preciso saber que eu tenho por obrigação satisfazer as necessidades de toda essa rede, qual é a compensação financeira nisso e manter o meu comportamento ético perante toda esta minha rede de stakeholders. Eu não posso deixar ninguém de fora. Eu não posso fazer uma propaganda linda, incrível, maravilhosa, dizendo que eu me preocupo com a sociedade, sendo que eu trato mal os meus fornecedores. Então, a comunicação institucional trata-se da maneira como eu me comunico com toda esta minha rede de stakeholders, ok? Aí aqui uma imagem apenas para exemplificar melhor o que significa essa rede de stakeholders. Vamos supor que eu ali no centro sou a empresa, eu preciso sempre me lembrar e ter em mente que eu estou ligada a todos estes órgãos, tá? E eu preciso me comunicar de maneira inteligente com todos eles, porque se eu tiver um deles falando mal de mim, com certeza a imagem da minha empresa, a minha imagem institucional vai ser desgastada e isso vai me trazer uma série de problemas, ok? E por fim, a comunicação mercadológica, ela encerra esse ciclo aí dos 3 tipos de comunicação que compõem a comunicação empresarial. A comunicação mercadológica, como o próprio nome diz, ela se refere a mercado, tá? É aquela que contempla as ações desenvolvidas por uma empresa ou entidade no sentido de reforçar a imagem de suas marcas, produtos e serviços, colocando-as favoravelmente no mercado e, evidentemente, aumentando as suas vendas e, por extensão, a sua receita, tá? Como que funciona uma comunicação mercadológica? Ou quais seriam os exemplos de uma comunicação mercadológica? A comunicação mercadológica é a maneira como eu me comunico com o mercado, ou seja, através de promoção ou formas usuais de promoção. Quando eu falo em promoção, eu estou falando em ações que são realizadas junto ao público comprador ou ainda em níveis intermediários, que são os vendedores e revendedores e vendedores, que visam estimular as minhas vendas. Quais são as principais formas usuais de promoção? Liquidação, oferta, concurso, brinde, desconto no preço, demonstrações nos pontos de venda, feiras, propagandas motivacionais, junto aos revendedores com premiações e etc. Então, a comunicação mercadológica, basicamente, é a maneira como eu me comunico mercadologicamente falando com o meu público. Isso pode acontecer através de promoções e propagandas. A propaganda, nesse contexto, ela pode ter 2 finalidades. Ela pode ter tanto a finalidade mercadológica, que é a de fixar o meu produto ou o meu serviço na cabeça dos clientes, assim como também uma finalidade institucional, de colocar positivamente essa minha marca, a imagem dessa minha marca no mercado. Quando as empresas fazem, por exemplo, aquelas propagandas bonitas, plantando árvores e tudo mais, falando que eles se preocupam, ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma comunicação mercadológica de divulgar o produto, eles estão fazendo uma comunicação institucional, que é fixando positivamente na cabeça dos clientes a sua marca, a sua empresa, tá? Então a propaganda informa, propaga, divulga o produto, serviço ou ideia para que as pessoas se interessem. Então, ao contrário, já no caso da promoção, ela tem apenas uma finalidade mercadológica. Já no caso da propaganda, ela pode ter tanto a finalidade mercadológica quanto a finalidade institucional, tá? Então, o objetivo desta aula é que nós tenhamos conhecimento a respeito deste composto da comunicação.
Se eu perguntar para vocês quais são os tipos de comunicação que fazem parte do composto da comunicação empresarial, para me responder corretamente, vocês teriam que me dizer comunicação administrativa, comunicação institucional e comunicação mercadológica. Ambas são extremamente importantes para toda organização, seja ela prestadora de serviços ou ofertante de produtos. Professora, porque eu, enquanto contador, preciso saber disso, aos contadores de plantão que me ouvem. Vocês no futuro serão o braço direito dos gestores de uma organização, ou em alguns casos o gestor do próprio escritório. Então por isso é importante que você saiba também, se você for gestor de um escritório, que você precisa gerenciar, comandar esses 3 tipos de comunicação. Você precisa gerenciar a forma interna como acontece a comunicação na tua empresa, para que os processos e os serviços fluam de forma coerente e inteligente. Você precisa se preocupar na maneira como o teu escritório é visto perante funcionários, perante os clientes e perante parceiros. E você precisa se preocupar na maneira como o teu serviço vai ser divulgado, na maneira como você vai vender este produto. Se você está prestando uma consultoria para uma empresa, para um empresário, você precisa conhecer também esse composto de comunicação, porque o papel de um contador dentro de uma empresa, ele já deixou de ser um papel apenas operacional. Hoje em dia nós falamos sobre contabilidade consultiva, que o papel do contador vai além de fechar a folha ou fechar os impostos. Ele passa a ser um consultor de uma organização. Então, o conhecimento sobre esse tipo de comunicação pode também vir a auxiliar o empresário que você está prestando consultoria na melhoria dos seus processos internos, para que automaticamente a empresa obtenha também melhores resultados, tá? Então, comunicação administrativa, nós estamos falando de uma comunicação interna. Comunicação institucional, nós estamos falando de uma comunicação interna e externa. E a comunicação mercadológica é uma comunicação apenas externa, você está se comunicando com o mercado, então basicamente com o teu público externo, ok? Comunicação administrativa, a maneira como eu me comunico internamente na minha empresa, com os meus setores. Comunicação institucional é onde eu me comunico tanto com os meus colaboradores quanto com o público externo, no sentido de criar uma imagem institucional positiva. E a comunicação mercadológica é a maneira como eu me comunico com o mercado, através de promoções e propagandas, ok? Eu sei que eu falei muita coisa aqui no meio dessa aula, no contexto dessa aula, mas caso vocês tenham por algum motivo, ou até pela forma como eu falei, rápido, ou a maneira como eu me expressei, não tenham compreendido o que eu falei, se eu estivesse em sala eu iria perguntar para vocês se vocês entenderam. Como eu não tenho essa possibilidade, eu fico à disposição, caso alguém não tenha compreendido ou tenha ficado em dúvida entre as 3, para que faça contato comigo e eu tente explicar de uma outra forma, caso vocês não tenham compreendido, ok? Muito obrigada pela companhia na aula de hoje. Eu vou encerrar o vídeo antes que eu ultrapasse todo o meu limite, que eu falei ali de 30 minutos. É que a professora de vocês fala muito e isso vocês vão perceber ao longo da vida de vocês também, tá? Beijo, qualquer coisa me chamem, eu estou à disposição. E eu espero de verdade que vocês tenham compreendido aí qual é a diferença entre esses 3 tipos de comunicação que juntas formam o composto da comunicação empresarial, ok? Beijo, tchau, tchau.